Números capítulo 25. E quando Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifício aos deuses dos moabitas. Não demorou muito e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando os seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando Baal Peor, os deus dos moabitas. E o Senhor ficou muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés: reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoraram o deus Baal Peor. Um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, enquanto choravam na entrada do tabernáculo. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Morreram 24.000 pessoas em decorrência da praga. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu. Por isso não matei os israelitas. Agora você deve dizer a ele que estabeleço com ele uma aliança de paz. Ele e a sua descendência serão sacerdotes para sempre, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez sacrifícios em favor do povo de Israel para que fossem perdoados. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família de Simeão. O nome da mulher midianita era Cosbi, filha de Zur, chefe de um grupo de família dos midianitas. Então o Senhor disse a Moisés: ataquem os midianitas e os destruam, porque eles prejudicaram vocês quando os enganaram, no caso de Peor e de Cosbi, filha do líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta no tempo da praga que houve no monte Peor. Números capítulo 26. Depois que terminou a praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de todos os homens de Israel de 20 anos de idade para cima, que são capazes de ir para a guerra. Israel estava acampado nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Quando Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com os líderes das tribos de Israel e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram os Enoquitas, que tinham esse nome por causa de Enoque, os Paluítas, que tinham esse nome por causa de Palu, os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esrom, os Carmitas, que tinham esse nome por causa de Carme. Foram contados dos grupos de família de Ruben, 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os dois líderes que se reuniram com Coré e se rebelaram contra Moisés e Arão e contra o próprio Senhor. Mas a terra se abriu e os engoliu juntamente com Coré, e o fogo queimou 250 homens, seguidores deles. Isso serviu de advertência para todo o povo. Mas os filhos de Coré não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo seus grupos de famílias, foram os Nemuelitas, que tinham esse nome por causa de Nemuel, os Jaminitas, que tinham esse nome por causa de Jamim, os Jaquinitas, que tinham esse nome por causa de Jaquim, os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá, os Saulitas, que tinham esse nome por causa de Saul. Foram contados dos grupos de famílias de Simeão 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus grupos de famílias, foram os Zefonitas, que tinham esse nome por causa de Zefon, os Ragitas, que tinham esse nome por causa de Rage, os Sunitas, que tinham esse nome por causa de Suni, os Osnitas, que tinham esse nome por causa de Osni, os Eritas, que tinham esse nome por causa de Eri,
os aroditas, que tinham esse nome por causa de Arode, os arelitas, que tinham esse nome por causa de Areli. Foram contados dos grupos das famílias de Gade 40.500 homens. Além de Er e Onã, que morreram na terra de Canaã, os descendentes de Judá, segundo os grupos de famílias, foram os Selanitas, que tinham esse nome por causa de Selá, os Perezitas, que tinham esse nome por causa de Pérez, os Zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá. Os descendentes de Pérez foram os Esronitas, que tinham esse nome por causa de Esron, os Amulitas, que tinham esse nome por causa de Ramul. Foram contados dos grupos de famílias de Judá 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo os seus grupos de famílias, foram os Tolaitas, que tinham esse nome por causa de Tolá, os Pulvitas, que tinham esse nome por causa de Pulva, os Jazubitas, que tinham esse nome por causa de Jazube, os Sinronitas, que tinham esse nome por causa de Sinron. Foram contados os grupos de famílias de Issacar 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus grupos de famílias, foram os Sereditas, que tinham esse nome por causa de Sered, os Elonitas, que tinham esse nome por causa de Elon, os Jaleelitas, que tinham esse nome por causa de Jaleel. Foram contados os grupos de famílias de Zebulon 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus grupos de famílias, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés foram os Maquiritas, que tinham esse nome por causa de Maquir, filho de Manassés. Maquir teve um filho chamado Gileade, de onde vem a família dos Gileaditas. Estes foram os descendentes de Gileade: os Jazeritas, que tinham esse nome por causa de Jezeritas, que tinham esse nome por causa de Jezé, os Elequitas, que tinham esse nome por causa de Eleque, os Asrielitas, que tinham esse nome por causa de Asriel, os Siquemitas, que tinham esse nome por causa de Siquém, os Semidaitas, que tinham este nome por causa de Semida, os Eferitas, que tinham esse nome por causa de Erefer. Mas Zelofeade, filho de Éter, não teve filhos, apenas filhas, que foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Foram contados dos grupos de famílias de Manassés 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus grupos de famílias, foram os Sutelaitas, que tinham esse nome por causa de Sutela, os Bequeritas, que tinham esse nome por causa de Bequer, os Taanitas, que tinham esse nome por causa de Taã. Estes foram os descendentes de Sutela. A família dos Eramitas surgiu de Herã, filho de Sutela. Foram contados dos grupos de famílias de Efraim 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus grupos de famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus grupos de família, foram os Belaitas, que tinham esse nome por causa de Belá, os Asbelitas, que tinham esse nome por causa de Asbel, os Airamitas, que tinham esse nome por causa de Airã, os Sufamitas, que tinham esse nome por causa de Sufã, os Rufamitas, que tinham esse nome por causa de Rufã. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Belá: os Arditas, que tinham esse nome por causa de Arde, e os Naamitas, que tinham esse nome por causa de Naamã. Foram contados dos grupos de famílias de Benjamim 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus grupos de famílias, foram os Suamitas, que tinham esse nome por causa de Suã, filho de Dan. Esses foram os grupos de famílias de Dan. Foram contados dos grupos de famílias de Dan, todos eles dos grupos de famílias suamitas, 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus grupos de famílias, foram os Imnaitas, que tinham esse nome por causa de Imna, os Isvitas, que tinham este nome por causa de Isvi, os Beriaitas, que tinham esse nome por causa de Berias. Surgiram duas famílias a partir dos filhos de Berias: os Eberitas, que tinham esse nome por causa de Eber, e os Malquielitas, que tinham esse nome por causa de Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera.
Foram contados dos grupos de família de Ásia 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo os seus grupos de família, foram os Jazeelitas, que tinham esse nome por causa de Jazeel, os Gunitas, que tinham esse nome por causa de Guni, os Gezeritas, que tinham esse nome por causa de Gezer, os Silemitas, que tinham esse nome por causa de Silem. Foram contadas dos grupos de famílias de Naftali 45.400 homens. O número total de homens contados em Israel foi de 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre eles como herança, de acordo com o recenseamento. A um grupo de famílias maior dê uma herança maior, e a um grupo de famílias menor uma herança menor. Cada um receberá a herança proporcional ao seu número de homens contados. A terra será repartida por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus pais. Os líderes das tribos maiores devem se reunir para sortear os pedaços maiores de terra entre si, e os líderes das tribos menores devem se reunir para sortear os pedaços de terra menores entre si. E estas são as famílias dos levitas, contadas no recenseamento de acordo com os seus grupos de famílias. Os Gersonitas, que tinham esse nome por causa de Gerson, os Coatitas, que tinham esse nome por causa de Coate, os Meraritas, que tinham esse nome por causa de Merari. E também havia os seguintes grupos de famílias entre os levitas: os Libinitas, os Hebronitas, os Malitas, os Muzitas e os Coreitas. E Coate era o pai de Anrão. Quando Levi estava no Egito, teve uma filha chamada Joquebede, que se casou com Anrão, filho de Coate. E os filhos de Anrão e Joquebede foram Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram ao Senhor fogo que não era sagrado. O número total de levitas contados de sexo masculino de um mês para cima foi de 23.000. Eles não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam propriedade na divisão da terra entre as tribos. Foram estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os israelitas que foram contados por Moisés e o sacerdote Arão no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito que aqueles israelitas iriam morrer no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.